Meus irmãos, a paz do Senhor. Os que trouxeram Bíblia, pega lá na mão assim, ó. Antes de você abrir. Cadê o pessoal da mídia? Tá aí? Quem é que pode fazer uma foto bem bonita dos assembleanos com Bíblia? Levanta assim, ó. Grava isso aí, ó. Isso é uma característica nossa. Bíblia. Levanta bem alto assim, ó. Mexe assim com a tua mão, ó. A espada que você tem na mão. A palavra do Deus vivo. Amém? Agora que você mostrou que você trouxe ela, abra por gentileza em Isaías 53. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. Eu vou ler a versão que foi colocada ali, para acompanhar você. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Repita assim: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Mais uma vez para você sentar. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Quantos curados nós temos nesta noite? Quantos sarados nós temos aqui? Sente-se nesse clima gostoso. Você sabe que eu sempre digo para você que o culto de ceia é um culto especial. É um culto diferente. E o culto de ceia, ele não se limita a apenas um memorial da morte de Cristo. Ele é um culto profético. Nós fazemos o memorial, mas ele é uma celebração de uma obra redentora, completa, que ele consumou naquela cruz. Às vezes a gente vem para os cultos, e nós temos o costume semanal de vir para os cultos, entra semana e sai semana, e a gente vem como um hábito, bom, gostoso, saudável, mas a gente já não vem mais meditando. O que é o culto? Por que nós estamos no culto? E quem nós somos hoje na presença do Todo-Poderoso? E o culto de ceia, ele tem um papel tão especial que se nos outros a gente deixa passar pelo corre-corre do dia, o culto de ceia, ele nos dá tempo para nós pensarmos que ele não é um culto qualquer. A gente começa a se preparar no domingo de manhã e passa o dia pensando, pelo menos é o nosso costume de assembleanos, que à noite nós temos um culto de ceia. Então a gente vai procurar a melhor roupa, a gente vai se preparar, não chegar atrasado no culto, a gente vai querer vir para o culto e vamos encher a casa de Deus como está aqui hoje. Mas o culto de ceia, ele precisa fazer mais sentido para mim e para você. Ele não pode ser um culto comum. E nós não podemos ir embora daqui do jeito que nós entramos. Nós precisamos refletir um pouquinho nos significados que esse culto tem para nós, nos elementos que eles nos trazem. Numa outra ocasião eu falei sobre os elementos da mesa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da cruz de Cristo. Porque nós só estamos aqui comemorando esta ceia todos os meses, porque Ele decidiu ir para a cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho. A cruz, ela traz para nós uma das maiores, se não a maior expressão de amor que alguém pode provar para aqueles a quem ama. É fato que hoje é comum a gente falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porém, uma coisa é falar, outra coisa é amar. E na cruz, Ele provou
que eu e você somos muito especiais. Na cruz, ele provou que a missão estava sendo completa, a obra estava sendo consumada e tudo estava sendo feito por mim e por você. Então o culto de ceia, ele tem o poder de nos fazer lembrar que nós somos muito importantes para o Criador. Talvez a pessoa com a qual você convive durante a semana não pense da mesma forma. Talvez seus colegas de aula, seus colegas de trabalho, talvez os seus colegas de banco de igreja não te vejam assim. Talvez de vez em quando a tristeza se abate sobre você e você pensa que não tem valor. Mas o culto de ceia, ele mostra para mim e para você o valor que nós temos, o preço que foi pago. E não foi moeda, não foi dinheiro, não foi através de Pix, não foi através de cartão, foi preço de sangue. A maior prova de amor que alguém poderia dar em favor de alguém, sem esperar reciprocidade. Porque a reciprocidade depende de quem está sendo amado. Mas ele não obrigou. Ele não condicionou ir para a cruz se nós o amássemos. Isso é amor de verdade. Né? Jean, ele poderia ter dito, eu vou, se vocês me garantirem que vão me amar. Mas não. Ainda assim ele foi. E na cruz ele nos convida a vir sentar na sua mesa. Talvez você espere que o mandatário da cidade te chame para sentar na mesa dele e ele nem sabe quem você é. Talvez você espere sentar na mesa de uma pessoa muito importante. E muitos, quando têm essa oportunidade, não sabem se comportar naquela mesa. Não estão preparados para a ocasião que tanto esperou na vida. E deixe-me dizer uma coisa para você nessa breve introdução. Há muitos que se sentam à mesa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, e não se preparam à altura da mesa que sentam. Não dão mais o valor devido ao convite. Não olham mais para quem está sentado à cabeceira, na ponta. Não olham mais para aqueles que estão ali também sentados juntos, com o devido valor que deveriam ver. Muitos já não sabem o peso, o poder e o valor de um convite a sentar na mesa de Cristo. Nós valorizamos pessoas que nos convidam. E participar do pão, comer com alguém, sentar à sua mesa, não é qualquer coisa. E na mesa dele tem fartura. Já foi dito aqui para nós nesta noite. Então nesta noite nós vamos ver algumas coisinhas que aconteceram em nosso favor lá naquela cruz. O texto que eu li nesta noite vai nos dizer uma coisa: na cruz ele levou as nossas dores. Talvez a gente não quisesse levar a dor de um desconhecido. Talvez a gente se disponha a levar a dor de um amigo muito chegado, muito próximo. Mas ele, na cruz, segundo o texto, tomou sobre si as nossas dores. Que prova de amor maior seria essa? De Cristo, olhando para aquela cruz, vendo o que lhe esperava, e que por um breve momento ele ia ficar afastado do seu Pai, por minha causa e por tua causa, e ele não renunciou. Naquela cruz, diz a Bíblia, que ele tomou as nossas dores. E talvez você pense o seguinte: mas eu ainda sinto dor. Eu cheguei aqui nessa igreja cheio de dor, com dor na coluna, com dor na perna, com dor de cabeça. Deixa eu te dizer um negócio: tem coisas que é natural da nossa idade, do nosso corpo, da nossa genética, da falta de exercício, da má alimentação e daí por diante. E quando ele está falando no sentido pleno da palavra dor. Porque essas dores, que muitas vezes um tratamento cura, não é a mesma dor
que a alma sente. Não é a mesma dor que o coração sente. Não é a mesma dor de um espírito, de uma alma oprimida, gemendo pelo peso que carrega e que não pode se livrar. Quando a Bíblia está falando, Ele tomou sobre si as nossas dores. A Bíblia está dizendo, ei, Ele levou sobre si dores que um médico não consegue retirar, que o psicólogo não consegue resolver, e que você também não consegue se livrar dela, porque é impossível. São dores causadas pela ausência de Deus na vida. Dores causadas pelo acúmulo de pecado, de uma vida sem regra, de uma vida sem rumo, de uma vida totalmente à parte dos planos de Deus. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, que naquela cruz, na sua morte, Ele pegou essas dores e levou sobre si. Porque quando a gente fala, e façam memória de mim até que eu venha, nesse culto, nós estamos dizendo, Ele morreu. E o que aconteceu na morte? Ele levou as nossas dores. Ele tirou esse peso, esse fardo, que nos impedia de seguir, de nos aproximar de Deus, e disse, eu estou tomando sobre mim. Há muitos que não entendem por que Ele não condenou a mulher adúltera quando trouxeram até Ele. E há razões teológicas para isso, a gente pode buscar inúmeros fatores, Jefferson. Mas um dos principais era, Ele já estava a caminho da cruz. Ele já estava se dirigindo para a cruz. E os pecados que ela devia pagar, Ele tomou sobre si. E disse, vai e não peque mais. E o meu pecado, eu vou pagar por ele. Não vai ficar impune. E também vou pagar por aqueles que foram embora e não te apedrejaram. A caminho da cruz. Em dias que nós vivemos, em que muitos não pregam o Evangelho, e quando pregam, omitem a cruz, nós precisamos relembrar o que foi feito lá, o que foi crucificado, por que foi crucificado e o que levou com ele. Dores que muitas vezes o nosso inimigo tenta infligir sobre nós de novo, na caminhada, porque facilmente somos enganados. Não basta você conhecer a verdade, você tem que vivê-la. Porque uma coisa é você ter conhecimento dela, outra coisa é você ter a experiência dela no teu dia a dia. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você viver. Você lembra o que Jó falou? Depois dele ter tido um grande encontro com Deus, ele disse, olha, antes eu ouvia falar. E só de ouvir falar, Jó era um homem íntegro e reto. Aí depois ele vai dizer, mas agora eu te conheço. Agora eu te conheço. E o que falta para a geração dos dias de hoje é conhecer esse Deus que veio, que encarnou e que foi crucificado em meu e em teu favor. Nós precisamos conhecê-lo um pouquinho mais. Há 20 anos atrás, quando eu estava me convertendo, eu entrei num carro, acho que éramos umas 4 pessoas, havia ali um homem, aqui de Camboriú, ele tinha ido nos visitar num retiro, e durante o trajeto aqui da praia de Laranjeiras, Taquaras, melhor dizendo, até aqui em Camboriú, ele perguntou para mim assim, ó, moço, tu és casado? Eu falei, não. Tens namorado? Não. Então escute o que eu vou te dizer. Deus vai te dar uma família. Deus vai cuidar de tudo na tua vida. Deus tem um plano lindo contigo, moço, nunca desista. Este homem foi você. Talvez você não lembre, mas você foi visitar a irmã Ilma, ali na praia de Taquaras, quando a gente estava no retiro. Viemos eu, ela, a irmã Claudete, tinha mais alguém e o Senhor, porque a sua esposa havia ligado que tinha um moço na frente do seu portão, naquela noite. E aqui estou eu, com a esposa, uma filha está lá atrás, a outra de 16 anos está ali, e dizem que é a cara da mãe, graças a Deus. É linda. Deus é fiel.
E nós precisamos entender que na cruz ele não levou apenas pecado, ele levou a sentença que nos condenava. Em Colossenses 2,14 vai dizer que as cédulas que nos eram contrárias, que testificavam contra nós, foi pregada lá naquela cruz. Lá naquela cruz, tudo que nos condenava, passou a não condenar mais, porque havia alguém pagando por mim e por você. O problema é que a gente não para pensar nisso. O problema é que a gente vive como crente no cotidiano, num hábito, não vamos assim, aparece água morro abaixo, que a gente não para pensar o que ele fez por nós. Porque de fato, irmãos, os pentecostais, se parassem um pouquinho para pensar, a gente não tinha tempo nem como pregar, porque isso aqui já ia estar saltando. Tamanha foi a obra que ele fez por mim e por você. A gente pensa em tanta coisa, né? Quem vai vencer? Né? Será que passa para a próxima fase? Não vou nem dizer o quê. Está todo mundo na vibe, nessa sintonia. O que será que vai acontecer ali em outubro? Como é que será 2027? E a gente não para pensar isso se ele vem hoje. Será que eu vou? A gente se entristece por tantas coisas. E de fato há muito motivo para se entristecer. Mas talvez a gente não pare para pensar que se nós meditarmos no que ele fez, nós vamos nos alegrar demais. Porque nós vamos achar nele razão suficiente para sorrir, para continuar, para perseverar, para não desistir, para não voltar atrás, para estender a mão para alguém e para dizer, eu vou vencer. Aquela cruz tem um poder muito grande, muito grande. Aquelas condenações dos pecados que nos afastavam, como disse Isaías 59:2. Olha, os ouvidos estão abertos, os braços estendidos, mas tem um probleminha aí entre vocês e Deus. São os pecados. Aqueles pecados que Isaías mencionou, ficou lá naquela cruz. Ele disse, eu estou pagando o preço. Eu estou pagando o preço e eu vou abrir as portas para sentar na minha mesa. Quantas mesas importantes o senhor senta, deputado Júnior? E traz um peso, traz uma alegria. É a honra, não é verdade? Agora você pense, sentar na mesa do rei. Que muitos daqueles que sentam na mesa não conseguem entrar, e é de graça, gratuito. Aonde você não precisa ter um cargo, você não precisa ser conhecido, você não precisa mostrar o teu carro, você não precisa mostrar o teu cargo. Ele aceita de todas as idades, de todas as raças, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, grande, pequeno, pobre, rico, bem-sucedido, e aí por diante. Ele chama, pode vir. A mesa está pronta, posta e farta, não falta para ninguém. Uma outra coisa que acontece na cruz, o sangue vertido, ele traz restauração completa. Aquele sangue derramado, não é incompleta a obra dele, não ficou pelo caminho, não foi em prestações. Hoje em dia até o dízimo, né, é dado em prestação aí, faz em parcela, ofertas que a gente vê. A obra dele não foi assim. A obra dele tem crédito, é na hora. Uma conjectura, é no débito, pode passar, tem fundo. Quando aquele sangue verteu, a obra foi completa. Se nós olharmos em Lucas 22:20, vai dizer que aquele cálice, na ceia, quando ele está dizendo, ó, esse cálice que eu estou dando a vocês, é o cálice no meu sangue, de uma nova aliança, que será derramado contra vocês. É assim que está o texto? Que será derramado contra vocês, em testemunho dos pecados de vocês, em testemunho da rebeldia de vocês. É isso que está dizendo o texto? Que será derramado em favor, em favor, em favor, em favor. Você sabe o que significa isso? Você ter tudo contra você e o inocente dizer, deixa livre que eu pago a conta. Pode ir, a conta é minha. Alguém tem que pagar, e eu vou pagar. E eu vou fazer em vosso favor. Quem éramos nós? Quem éramos nós para ele fazer isso? Merecíamos alguma bondade da parte de Deus?
Merecíamos que Ele enviasse o Filho dele para morrer na cruz, pastor Júlio, em nosso favor? Ainda assim, Ele olhou para aqueles dias, olhou para o futuro e disse: eu vou derramar meu sangue em favor de vocês. Então Jesus veio e Ele disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. E Paulo vai trazer uma explicação melhor sobre essa vida, porque muitos de nós podem pensar: como é que Ele veio para que eu tenha vida se eu já sou vivo? Como alguém pode me dar vida se eu já respiro, eu já falo, eu já ouço, eu já me movimento? Mas não é sobre essa vida que ele está dizendo. E Paulo vai explicar na sua carta aos Efésios: antes vocês estavam mortos. Como assim morto? Como que eu estava morto? Se eu já fui criança, sou jovem, agora eu sou idoso, estou ouvindo, que negócio é esse? Nos vossos pecados e delitos. Antes vocês estavam mortos, separados de Deus pelo vosso pensamento, pela vossa maneira de ser, pela vossa maneira de viver. Mas agora vocês foram aproximados. Como? Pelo sangue. Esse sangue que dá vida, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Grave isso. Não é uma vidinha de conta-gota para o dia a dia. Essa vida que ele está falando, essa vida espiritual, ele está dizendo: ser abundante. Isso não para, a fonte jorra constantemente, todos os dias, dia e noite, e não para. Não é um poço que você precisa estar cavando, é uma fonte que jorra, e não para de jorrar, e pode trazer mais um, pode trazer mais centenas, mais milhares, até completar milhões, e assim vai indo, e não para. Vida abundante. Às vezes eu olho para os dias de hoje, para a igreja nos dias de hoje, e me pergunto: será que não entenderam? Será que ainda não desfrutam? Será que ainda estão presos a uma religião? Será que só trocaram de religião e de lugar? Será que ainda não conseguiram entender qual é a cultura do reino de Deus, dessa vida maravilhosa? Porque, querida igreja, deixa eu te dizer uma coisa: um dos maiores conflitos que o crente tem é querer participar do reino de Deus, querer participar da mesa de Cristo, e ainda viver atrelado à cultura que outrora pertencia. Não entendeu a cultura, a filosofia, os valores do reino de Deus. E aí é um conflito, Júnior. Por quê? Porque antes se comportava de uma maneira, os valores daquela cultura são diferentes, as regras de lá são diferentes. Aí quando vem para cá, não consegue entender bem e fica em conflito. Porque lá existe penitência, porque lá existe olho por olho, dente por dente. Aqui não. Então às vezes é muito difícil entender o que é ser livre sem ter que pagar nada. É muito difícil entender o que é desfrutar de um banquete sem merecer, porque lá não é assim. Então essa cultura, ela precisa ser extirpada da nossa vida, para que nós vivamos essa vida plena, essa vida abundante que Deus preparou para nós. Há pessoas que estão só na migalha, pastor Júlio. Há pessoas que estão igual a Ezequiel, molhou o calcanhar e: tá bom, rapaz, eu vou mais não, já tá bom, já refrescou o pé. E o anjo estava dizendo para ele: rapaz, tem mais para você, vamos mais um pouquinho, vamos caminhar mais um pouquinho. Aí ele vai mais um pouquinho, meio tímido, aí a água vai chegar no joelho, ele: tá bom, precisa ir mais não, aqui já tá bom. Tem gente que vive na igreja assim, desfruta só um pouquinho, só um pouquinho, não adentra, não quer mergulhar, não quer se entregar, não quer se lançar. Foi falado aqui no Salmo 37, confia teu caminho ao Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele entrega. Pega, é tua. Você um dia fez isso com Cristo. Sabe o que está te esperando? Essa vida plena, essa vida abundante. Há muitas pessoas que talvez estejam nesse culto com dores internas, com mágoas, com chagas na alma,
que não conseguem se livrar, que ainda vieram com isso lá de fora, e ainda estão convivendo, entra mês, sai mês, participa da mesa, mas parece que não tem cura, parece que não consegue se desprender disso, mesmo que pregue, mesmo que ensine, parece que não faz sentido, porque vai embora com a alma amargurada, vai embora com o coração apertado, vai embora com uma coisa oprimindo a sua alma. Por quê? Porque existe um caminho para a cura. Sabe qual é? É discernir o corpo de Cristo. Foi isso que Paulo estava dizendo. 1 Coríntios 11, 29. Ei, sabe qual é o caminho para a cura? É discernir o corpo de Cristo. Precisa entender. Ninguém entende, Clay, sem meditar. Ninguém entende sem fazer perguntas, sem fazer questionamentos, sem procurar conhecer. Porque se você não procura conhecer, se você não faz questionamento, se você não quer entender, você não mostra interesse. E os desinteressados nunca vão participar do banquete como ele é. Os desinteressados vão vir e vão comer as migalhas em volta da mesa. Os desinteressados não vão desfrutar dessa vida abundante, do poder que emana dessa mesa. Por quê? Porque não tem interesse. Não quer saber. Não quer saber o que é o corpo. Não quer saber o que significa. Só vem, participa e vai embora. Sabe qual é a diferença? Que alguns são curados e outros não? É porque uns começam a entender o que significa o corpo e o sangue de Cristo. E Paulo foi muito claro com isso. Ele disse: vocês precisam discernir para participar com entendimento. Ele disse: olha, vocês sabem por que tem muitos que dormem e que estão enfermos? É porque não discerniram, porque não entenderam, porque não tem clareza do que significa sentar na mesa, não tem clareza do que é a ceia do Senhor, não tem clareza do que é o corpo, aí come sem saber. É como você sentar na mesa, alguém te colocar uma comida, você saborear e: o que eu estou comendo mesmo, hein? É tilápia ou é anchova? O que eu estou comendo? É uma lagosta ou é um camarão? O que eu estou comendo? Que prato é esse? Ah, irmão, o que importa é comida? Não. Tem diferença. A gente costuma dizer que quem experimenta o que é bom não regride. Quem experimenta o corpo de Cristo não regride, não volta, porque é um caminho só de ida. Quanto mais você come, quanto mais você participa, mais forte você fica, mais saudável você fica, mais o teu apetite espiritual se abre, mais forte você vai ficando, mais saudável, mais vigoroso, mais jovem você vai ficando. Você já viu que os idosos crentes na fé, dentro, está sempre jovem? Está sempre bem? Então nós precisamos discernir o que é isso aqui. Por quê? Porque através disso vem cura. A cura que emana dessa mesa é uma cura que vem da comunhão. Porque Paulo está dizendo: lei, vocês fazem parte de um corpo, cujo cabeça é Cristo. Comunhão. Muitos não são curados, vivem presos na alma, no espírito e doenças físicas também, porque não entendem que sentar-se à mesa do rei é ter comunhão com aqueles que sentam. Você me permite dar uma apertadinha? Ei, ter comunhão é entender que não somos melhores, não somos piores, que quem está sentado à mesa recebeu o convite da mesma pessoa. Você não pôs nada na mesa, você foi convidado a sentar, então você não é melhor. E quem te chamou não te dá o direito de discriminar, de excluir, ou de não cumprimentar, de não se relacionar com quem está sentado naquela mesma mesa. Essa mesa do Deus, essa mesa do Senhor, ela não dá direito à indiferença.
Somos membros de um corpo. E Paulo, quando vai falar sobre a metáfora do corpo, ele vai dizer: ei, pode um membro guerrear contra o outro? Você tem como pegar o teu dedo, Jefferson, e enfiar nos teus próprios olhos? Ou no ouvido? Ou você tem como pegar o teu pé e bater no outro para machucar? Não, você não faz isso. Porque o teu corpo vive em harmonia. Agora o problema é que o corpo místico de Cristo, a igreja, esqueceu que precisa viver em harmonia. Honrar a mesa e honrar o Senhor da mesa. Igreja, nós precisamos acordar e entender que a cura que sai dessa mesa, ela sai pela comunhão. Então, se você precisa perdoar alguém, a hora é agora, não é depois. Irmão, mas não está aqui. Feche teus olhos e comece a dizer: Senhor, eu perdoo fulano, perdoo fulana. Se você precisa pedir perdão, a hora é agora. Porque daqui a pouco você vai sentar-se a essa mesa, vai participar desse banquete. E você precisa discernir que não dá para sentar nessa mesa com o rei ali olhando o que você vai fazer, com o teu coração sujo, com o teu coração ainda com uma manchinha, com uma mágoa contra alguém. Não dá. Por quê? Porque isso te adoece, isso te enfraquece, isso é fazer acepção, isso é ser indiferente com os outros membros do corpo. É culto de ceia. E nós precisamos refletir. Por quê? Porque Ele quer que tenhamos vida e vivemos essa vida com abundância. É muito sério. Parece que a gente se une só quando tem um propósito. Parece que a gente só se preocupa com o próximo se for muito próximo. O resto não é problema meu. Parece que a gente vê as pessoas na igreja e não dá importância, porque talvez veja no próximo culto. Quantos já passaram que você achou que viria no próximo e não veio? Quantos estavam entre vocês e hoje estão nas ruas de Camboriú? E eles olham para a igreja e esperam o que de nós? Talvez alguns estejam nos assistindo aí pelas redes sociais, olhando, e talvez já estiveram aqui. Talvez tenham saudade de sentar nessa mesa, mas por uma inconveniência ou por um fato qualquer, perdeu, enfraqueceu, abandonou a mesa e foi embora. Mas Jesus está dizendo: ei, o caminho ainda está aberto, a porta ainda está aberta, você sabe, você pode vir, a mesa está posta. E talvez você esteja aqui nessa reunião e você esperava alguma coisa diferente, e Deus está dizendo para você: ei, a cura para você nessa noite. Nessa noite, almas precisam ser libertas. E por onde? Pelo poder que emana da mesa. Para encerrar, a mesa aponta para um Cristo vivo. Você sabe qual é a única diferença que nós temos das demais religiões aí de fora? O budismo, muito amor. Amor, compaixão, benevolência, paz, tranquilidade, abnegação de bens materiais. O hinduísmo, deuses para tudo que é lado. Todas as religiões aí de fora têm suas regras, têm seus livros, têm suas condutas. A única coisa que elas não têm é um Deus vivo. Elas não têm. Falam com ídolos, falam com estátuas, falam com animais, se prostram diante de qualquer coisa, andam errantes por aí afora, não tem um banquete, não tem uma mesa e não tem um Cristo vivo. Sabe o que é que faz nós diferente deles? É isso, pastor Júnior. Senão a gente carregaria mais um livro cheio de regras de um Cristo histórico, de um Cristo que viveu, de um Cristo que esteve na terra e fez suas maravilhas, de um Cristo que o manto dele curava, de um Cristo que tinha um sermão maravilhoso, de um Cristo que fez. A diferença nossa é que ele fez, faz e fará, porque ele ressuscitou. Nós não sentamos à mesa de um Deus morto, falido, pobre, miserável e sem poder. Você senta à mesa de um Deus vivo,
de um Cristo ressurreto. Nós não sentamos à mesa de um Cristo apenas histórico, que ficou no passado. E isso deve trazer para nós estímulo na fé. Isso deve trazer para nós uma coisinha simples que muitos não têm: esperança. Quando você senta a essa mesa, quando você for participar e hoje você está confessando: ei, eu tenho esperança. A minha esperança não é a última que morre. Ela morreu e ressuscitou, nunca mais vai morrer. E por causa dessa esperança, eu sei que estou garantido. Coloque-se de pé. A ceia anuncia essa esperança para mim e para você. E a ceia nos diz o seguinte: ei, essa experiência com uma pessoa viva está disponível. Deixa eu dizer um negócio para você. As pessoas não estão mais interessadas em ter um encontro com a Assembleia. As pessoas não estão interessadas em encontrar uma denominação qualquer. As pessoas precisam se encontrar com Cristo. Esse culto nunca foi sobre mim, nunca foi sobre a pessoa do nosso pastor, nunca foi sobre os músicos. Esse culto é sempre sobre a pessoa de Cristo. Cada culto que a gente vem para cá não é sobre outra pessoa senão Ele. A tua fé não diz respeito a regras que nós colocamos, a regras que a gente gosta de viver, não. A tua fé diz respeito a um Deus vivo, a um Cristo vivo, presente, real, que está lá te amparando na hora da tua angústia. A Bíblia diz: Ele é socorro presente na hora da angústia. Por quê? Porque Ele vive. Quinta-feira eu estava pregando onde eu congreguei por 5 anos ali em Itapema. Fazia praticamente 7 anos que eu não voltava lá. E vou dizer para você, quem tem dom de profecia sabe o quão difícil é profetizar. E subiu uma senhora para cantar, a irmã Ivone, com uma outra irmã. A primeira coisa que ela fez quando subiu foi: é muito bom te ver, irmão Tanner. Eu não sei se tu te lembras, mas naquele dia, naquela noite, tu me entregaste uma mensagem. E eu fiquei: meu Deus, será? Ela dizendo que pensou, e ela disse: se cumpriu tudo, sem tirar nem pôr. Cada vírgula, cada ponto, tudo se cumpriu. Por quê? Porque quem falou vive. Quem te prometeu vive. Ele não se esquece, ele não perde memória, ele não perde poder, ele é fiel. Não importa quantos anos se passaram, pastor Davi. No dia que tu chegasse aqui, que vieste do Santiago, Deus falou contigo e te fez uma promessa. Não importa quantos dias se passaram, vai se cumprir. Pode descansar. Ei, um Cristo vivo. Aqui está a prova que servimos um Cristo vivo. Essa pessoa que está do teu lado serve o mesmo Cristo vivo. Você serve um Deus poderoso. Você serve um Deus que não teme, que não perde batalha. E essa noite não é noite para você se entristecer. A menos que você tenha mágoa por alguém aí e não quer liberar. Aí se preocupe, porque fora isso, você tem que se alegrar. Fora isso, você tem que jubilar, você tem que celebrar, porque você está na mesa daquele que tudo pode, na mesa daquele que faz todas as coisas perfeitas, na mesa daquele que é imortal. Agora, rapidamente, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Se você quer uma oração, saia rapidamente do seu lugar, nós vamos orar por você. Se você precisa de cura, onde o médico não chega, aonde o psicólogo não resolve, ou se você precisa de uma cura física, Ele está vivo para realizar. Rapidamente, se não quiser, nós vamos orar assim. Venha rapidamente.
Rabawahashori andarahashaya. Sterelau e andarebiadagash. Há alguém ainda para se consertar com Deus, para fazer um propósito. Essa é a hora. Nosso pastor já irá orar por nós, já irá tomar a direção da igreja. Mas não perca tempo, pode vir. O Deus vivo está na casa. O Senhor está na casa. O Senhor está presente. A tua hora é agora. Hoje é noite de júbilo, hoje é noite de mudança, hoje é noite de encerrar ciclos e de começar novos ciclos na presença de Deus. Podemos orar? Você aí de trás concorda? Podemos orar? Faz uma cena assim com a tua mão. Amém? Se alguém quiser vir, venha. Nosso pastor já estará orando. A minha parte eu encerro aqui. Pastor Júlio.